Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol começava a se pôr sobre o lago cintilante, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Na outra ponta do pier, James Whitmore, um respeitado milionário recentemente incapacitado em um acidente, preparava-se para dar uma última olhada na água antes de voltar para casa. Sua vida, antes repleta de poder e controle, tornará-se um vício, e cada movimento se tornará um desafio. De repente, um grito interrompeu o murmúrio das ondas. James havia perdido o equilíbrio e caído no lago gelado. Seus braços, fracos e trêmulos, buscavam desesperadamente apoio. As testemunhas no pier, paralisadas de medo, permaneceram congeladas. Nenhuma delas ousou pular na água. Então ela apareceu, Maria, a camareira do hotel vizinho. Silenciosa, discreta, muitas vezes ignorada, não havia nada de extraordinário nela à primeira vista, exceto por uma coragem que poucos possuíam. Sem hesitar, ela tirou os sapatos, arregaçou as mangas e se jogou na água. O gelo ardia em sua pele, mas ela seguiu em frente, determinada. Alcançou James, com uma força que parecia desafiar seu tamanho modesto, o manteve flutuando. Suas mãos tremiam, mas seu olhar não vacilou. Ela gritou para alertar os outros, mas sabia que ninguém viria mais rápido do que ela. Quando James finalmente foi retirado da água, ofegante e tremendo, ele percebeu que sua vida estava por um fio, e que a pessoa que o salvou não era um bombeiro, nem um guarda-costas, mas a mulher por quem ele passava todos os dias, mas nunca realmente via. Naquele momento congelado e silencioso, James entendeu algo essencial. A verdadeira coragem não é medida por posição ou riqueza, mas pelas ações que alguém realiza quando ninguém mais ousa. Na manhã seguinte, James Whitmore acordou ainda em choque com o ocorrido. A dor em seus braços e pernas era real, mas o que mais o assombrava era o rosto da mulher que o salvara, Maria. Ele se lembrava de seus olhos determinados e de sua voz firme, contrastando com o silêncio assustado de todas as outras testemunhas. No vasto salão de sua mansão, James, acostumado a receber reverências de todos, sentiu pela primeira vez uma estranha mistura, humildade e curiosidade. Chamou seu assistente Michael e perguntou: "Encontre-me aquela mulher. Quero conhecê-la." Michael levantou uma sobrancelha. "A governanta do hotel à beira do lago? Tem certeza, senhor?" "Com certeza", respondeu James. "Ela merece meus agradecimentos pessoais." Enquanto isso, Maria seguia sua manhã como de costume, limpando os cômodos e tomando cuidado para não incomodar ninguém. Ela nunca havia buscado reconhecimento. Mas quando o motorista da mansão de James bateu à sua porta com um envelope lacrado, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Dentro, um bilhete simples dizia: "Obrigado pela sua coragem. James Whitmore gostaria de conhecê-lo." Maria franziu a testa. Um milionário? Para ela, ele era apenas um homem que às vezes via passando pelo hotel, sempre apressado, sempre cercado por uma aura de poder. E agora ele queria vê-la. Com o coração disparado, ela caminhou até a mansão, vestida com simplicidade, sem maquiagem ou pretensão. Atravessou as portas maciças e se viu diante de James, sentado em sua cadeira de rodas, ainda marcado pelo acidente, mas com os olhos brilhando de sincera gratidão. "Maria", começou ele, com a voz trêmula, mas firme, eu não sei como te agradecer. Você salvou minha vida ontem. Eu gostaria de te dar algo em nome da minha gratidão." Maria balançou a cabeça gentilmente, recusando educadamente. "Senhor, eu só fiz o que achei certo. Não preciso de recompensa." Mas James não queria ouvir. Havia algo naquela mulher, algo raro, algo puro, e ele sabia que sua vida tinha acabado de mudar, de maneiras que ele ainda não conseguia entender. Maria sentou-se na imponente sala de estar da mansão, sentindo-se um pouco desconfortável. Cada quadro, cada móvel, cada objeto parecia sussurrar uma história de riqueza e poder. Ela, uma simples governanta, sentia-se deslocada, consciente da imensa distância social que a separava de James. James, por sua vez, não conseguia tirar os olhos dela. Vê-la tão humilde, tão íntegra em sua simplicidade, o fez lembrar de um mundo que ele quase havia esquecido, um mundo onde o valor de uma pessoa não era medido em milhões, mas em coragem e humanidade. "Sabe, Maria", disse ele suavemente, "ontem, nunca pensei que alguém agiria sem pensar na própria segurança. Ninguém perto de mim teria ousado." Maria olhou para baixo, brincando nervosamente com a ponta da manga. Eu não sei o que dizer, senhor. É só instintivo, eu acho." James sorriu levemente, mas uma sombra de frustração cruzou seu rosto. Talvez eu devesse te pagar pela sua coragem, mas sinto que isso não faz sentido para você, não é?
Não, respondeu ela, firme, mas educadamente. Dinheiro não traz coragem. Essa recusa inesperada despertou a curiosidade de James. Ela não era apenas corajosa, mas parecia ter uma integridade que pouquíssimas pessoas em seu mundo possuíam. Pela primeira vez em anos, ele queria conhecer a vida de uma pessoa simples e autêntica, longe de eventos sociais e pretensões. No entanto, havia um obstáculo invisível entre eles. O mundo de James, repleto de privilégios e aparências, e o de Maria, marcado pela humildade e simplicidade. Vinham de dois universos completamente diferentes, e no entanto, o destino os havia unido por um fio frágil porém poderoso. Antes que pudessem falar mais, o telefone da mansão tocou. Uma voz apressada anunciou: Sr. Whitmore, sua reunião com o Conselho de Administração começa em 20 minutos. James levantou-se com dificuldade, ciente de suas limitações. Olhou para Maria e sussurrou: E fique aqui. Eu volto. Maria o observou partir, imaginando que aquele encontro incomum realmente mudaria. Mal sabia ela que um simples ato de coragem acabará de virar não apenas a sua vida de cabeça para baixo, mas também a de um homem milionário acostumado a controlar tudo. No dia seguinte, James não conseguia se esquecer de Maria. Sua imagem voltava a aparecer, sua determinação, sua calma diante do perigo, sua simplicidade que contrastava fortemente com a correria do dia a dia. Ele decidiu convidá-la de volta à mansão, desta vez para um café, para conversarem com mais calma. Maria hesitou. Sabia que se aproximar de James significava entrar em um mundo que ela não conhecia e onde muitas pessoas a julgariam. Mas a curiosidade e uma estranha confiança naquele homem a levaram a aceitar. Sentada na sala de estar, Maria observava os empregados da mansão a observarem discretamente. Seus olhares eram carregados de julgamento. Uma simples governanta ousava sentar-se nos domínios de um milionário, e sem um convite oficial. Ela sentiu um arrepio, mas o olhar de James, cheio de reconhecimento e respeito, a tranquilizou. Sabe, Maria, começou James, eu queria que você ficasse aqui mais um pouco, conversasse comigo. Quero entender o seu mundo. Maria, um pouco surpresa, respondeu: Senhor, sou apenas uma faxineira. Não sei se devo. Exatamente, disse James com um sorriso, é o seu ponto de vista que me interessa. Não o dos outros, não o daqueles ao meu redor, o seu. Mas o momento de cumplicidade foi interrompido. Um dos conselheiros da mansão, um homem arrogante chamado Richard, entrou e lançou um olhar furioso para Maria. James, eu não entendo. Por que essa mulher está aqui? Você não deve misturar seus assuntos pessoais com o trabalho. James sentou-se na cadeira, determinado. Richard, ela não está aqui a trabalho. Ela está aqui porque salvou a minha vida. E se você não entende isso, não é digno das suas responsabilidades aqui. Maria sentiu uma onda de constrangimento misturada com orgulho. Ela nunca havia encontrado um mundo assim, mas não queria se sentir intimidada. Seu jeito calmo e direto ecoava a honestidade de James, e isso pareceu constranger alguns, mas fortalecer o vínculo que os unia. Naquele dia, Maria percebeu que sua coragem se estendia além do lago, seria testada no mundo dos ricos e poderosos. E James compreendeu que aquele pequeno ato de bravura havia aberto uma porta para algo que ele nunca conhecera, uma amizade talvez mais, baseada no respeito e na admiração mútuos. Nos dias seguintes, James procurou integrar Maria mais plenamente à sua vida diária. Ele se ofereceu para vir pela manhã para ajudá-lo a organizar sua agenda, não como um funcionário, mas como um conselheiro improvisado. Alguém em cujos julgamentos simples e honestos ele podia confiar. Maria aceitou hesitantemente. Cada passo no mundo luxuoso de James a fazia sentir-se fascinada e intimidada ao mesmo tempo. Ela observava os amplos cômodos, as pinturas de antigos mestres, os raros objetos de arte. Tudo parecia contar uma história de poder e riqueza. E ela, humilde e simples, parecia quase frágil naquele cenário. James, ela murmurou uma manhã, não tenho certeza se pertenço a este lugar. Maria, disse ele, olhando-a seriamente, você está exatamente onde precisa estar. Você vê as coisas como elas são, sem pretensão, e isso me faz bem. No entanto, essa reaproximação não passou despercebida. Alguns de seus funcionários e familiares começaram a cochichar pelas costas. O preconceito era palpável. Como o milionário podia dar tanta atenção a uma simples faxineira? Um dia, em uma reunião de família, a irmã de James, Vanessa, não conseguiu conter sua curiosidade misturada com desdém. James, é mesmo? Essa mulher. Você passa tanto tempo com ela? Ela é só uma funcionária, sabia? James cerrou os punhos, mas permaneceu calmo. Vanessa, ontem ela salvou minha vida. Não é uma questão de título ou riqueza, é uma questão de coragem e coração.
Vanessa ergueu as sobrancelhas, visivelmente chocada com a firmeza dele. Maria, silenciosa, mas ereta, sentia uma mistura de preocupação e orgulho. Sabia que teria que navegar em um mundo de julgamentos, mas estava pronta para permanecer fiel a si mesma. Naquele dia, James percebeu que seu apego a Maria não se baseava apenas em gratidão, mas em um profundo respeito por sua força e integridade. E Maria compreendeu que um simples ato de bravura poderia abrir uma porta para mundos que ela jamais ousara imaginar. Mas nas sombras, certas tensões estavam surgindo, prontas para testar a força desse vínculo nascente. Algumas semanas se passaram desde o resgate de James, e Maria gradualmente se adaptou à vida na mansão. Ela vinha todas as manhãs, conversava com James, o ajudava a organizar seus dias e trazia um frescor e uma simplicidade que faltavam àqueles ao seu redor. Mas nem tudo eram flores. Os sussurros e julgamentos gradualmente se transformaram em críticas abertas. Alguns funcionários invejosos ou céticos olhavam para ela de soslaio, enquanto membros influentes da família de James começaram a se manifestar mais diretamente. Certa tarde, enquanto James trabalhava em um projeto importante em seu escritório, seu primo Daniel entrou com um tom condescendente. James, você precisa falar sério. Passar tanto tempo com uma funcionária não é razoável. Não é justo com a nossa família nem com o seu negócio. James olhou para cima, seu rosto duro, mas calmo. Daniel, ouça-me com atenção. Maria não é apenas uma funcionária. Ela salvou a minha vida. E o que ela faz todos os dias demonstra mais coragem e integridade do que muitos aqui. Eu decido com o meu coração, não com os seus preconceitos. Maria, que permanecera perto da porta, sentia o coração disparar. Tinha medo de incomodar os outros, de se sentir deslocada, mas a determinação de James lhe dava coragem. Senhor, ela sussurrou, não quero causar problemas, só estou fazendo o que posso. James se levantou e colocou a mão no ombro dela. Maria, você não causou nenhum problema. Você é um exemplo do que significam a verdadeira coragem e honestidade. Nunca deixe ninguém te fazer duvidar do seu valor. Mas a adversidade não veio apenas de dentro da família. A mídia, informada da situação por meio de boatos, começou a publicar artigos insinuando que James havia perdido o juízo devido à sua deficiência. Alguns zombavam, outros criticavam abertamente a proximidade entre um milionário e uma funcionária. Maria percebeu então que sua vida tranquila havia acabado de ser lançada em um turbilhão que ela jamais imaginara. E James entendeu que proteger alguém que você respeita e admira pode ser mais difícil do que administrar uma empresa inteira. Este capítulo da história deles testaria sua coragem, sua confiança mútua e sua capacidade de resistir aos preconceitos do mundo. Mas apesar dos obstáculos, um vínculo forte e sincero começou a se formar, capaz de desafiar todas as convenções. Poucos dias após as críticas da família e da mídia, James recebeu um telefonema urgente de sua diretoria. Uma decisão crucial sobre uma parceria internacional precisava ser tomada imediatamente, e alguns membros estavam começando a duvidar de seu julgamento, visto que ele estava passando tanto tempo com Maria. Maria, que estava no escritório ajudando James a organizar suas anotações, sentiu a tensão aumentar. Ela sabia que o menor erro poderia ser interpretado negativamente e que sua própria presença estava sendo examinada. Na reunião, alguns gerentes sutis, mas incisivos, insinuaram que James era influenciado por emoções e por seu apego a uma simples funcionária. Um deles, Harold, disse friamente: Sr. Whitmore, precisamos considerar a lógica e os números. Sentimentos pessoais nunca devem interferir nas decisões empresariais. James sentiu o sangue ferver, mas permaneceu impressionantemente calmo. Virou-se para Maria, que lhe fez um sinal discreto, lembrando de manter o controle da situação. Ele continuou: Harold, entendo suas preocupações. Mas deixe-me lembrá-lo de que, às vezes, o julgamento não se mede apenas por números. Lealdade, honestidade e coragem são valores essenciais em qualquer empreendimento sustentável. Maria me lembrou disso, e sua presença me ajuda a ver as coisas com clareza. Murmúrios percorreram a sala. Alguns líderes pareceram surpresos com a afirmação de James, outros franziram a testa, ainda céticos. Após o encontro no corredor da mansão, James confidenciou a Maria: Sabe, você foi meu maior apoio hoje. Sem você, eu talvez não tivesse aguentado todos aqueles olhares. Maria balançou a cabeça gentilmente e modestamente. Senhor, eu só o lembrei do que o senhor já sabe. O senhor é corajoso à sua maneira. Mas a provação não havia terminado. A família Whitmore, furiosa, começou a conspirar para remover Maria, acreditando que ela estava distraindo James de suas responsabilidades e de sua influência.
Pela primeira vez, Maria sentiu o peso do mundo exterior pressionando-a. Ela teve que escolher, recuar e proteger sua vida simples, ou permanecer leal a James e enfrentar juntos aqueles que queriam separá-los. E no coração de James, uma certeza foi se formando. Ele não deixaria ninguém tirar dele aquela que havia salvado sua vida e que dali em diante fazia parte do seu mundo, gostassem ou não. A situação rapidamente se tornou mais tensa. A mídia se aproveitava do menor rumor. Um milionário manipulado por uma faxineira veiculava as manchetes de alguns jornais. As redes sociais, por sua vez, fervilhavam de comentários irônicos e condescendentes. Mesmo dentro da mansão, alguns funcionários evitavam Maria, enquanto outros a olhavam com desconfiança. James, ciente desse clima, decidiu agir. Chamou Maria ao seu escritório. Maria, eu sei que é difícil, mas não podemos deixar que esses julgamentos ditem nossas vidas. Quero que você seja você mesma. Vamos superar isso juntas. Maria assentiu, embora um arrepio de apreensão percorresse seu corpo. Senhor, eu nunca pensei que um simples ato pudesse desencadear tanto caos. Não é o caos, Maria. É o medo de os outros enfrentarem o que não entendem. E eu me recuso a deixar que esse medo decida nossa amizade. Mas a família Whitmore não se acalmaria sozinha. A irmã de James, Vanessa, começou a orquestrar um plano para afastar Maria, chegando a enviar cartas anônimas ao conselho de administração, insinuando que Maria estava influenciando James por motivos pessoais e financeiros. Certa noite, Maria ainda estava limpando a sala de estar quando James a interrompeu. Maria, vamos lá. Precisamos conversar. No escritório, ele lhe entregou uma pilha de cartas e artigos. Tudo isso é contra você, contra nós. Mas quero que saiba de uma coisa, não vou deixá-lo sozinho nessa luta. Maria sentiu uma emoção estranha, uma mistura de medo e gratidão. Senhor, eu não sei se estou pronto para isso. James sorriu suavemente. Ou ninguém ficaria. Mas às vezes coragem não se trata apenas de salvar uma vida num lago. Às vezes, trata-se de se manter firme, apesar de o mundo inteiro querer te ver cair. Naquela noite, Maria percebeu que não podia mais se esconder atrás de sua simplicidade. Se quisesse permanecer ao lado de James, teria que enfrentar preconceito, ciúme e críticas, assim como enfrentará as águas geladas do lago. E para James ficou claro que sua vida havia mudado. Ele não queria mais corresponder às expectativas dos outros. Maria não era apenas uma salva-vidas. Ela havia se tornado sua aliada, sua força e talvez até algo mais. Os ataques só se intensificaram. Cada aparição de Maria na mansão era escrutinada, cada palavra que ela dizia era analisada, e rumores se espalhavam a uma velocidade assustadora. Alguns funcionários agora se recusavam a cooperar com ela, enquanto outros se tornavam secretamente hostis. Mas James e Maria se recusaram a se deixar intimidar. Naquela manhã, James convocou uma reunião privada em seu escritório. Maria, disse ele, vamos mostrar a todos que o preconceito não vai decidir nossas vidas. Quero que você se mantenha fiel a si mesma. Juntos enfrentaremos tudo isso. Maria respirou fundo. Senhor, estou pronto. Por você e pelo que compartilhamos. Não tenho medo. O plano deles era simples, mas eficaz. James começou a convidar Maria para eventos formais, demonstrando publicamente seu respeito e admiração por ela. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso que ele lhe dava desafiava sussurros e olhares céticos. A mídia, intrigada com essa relação incomum, começou a publicar artigos mais neutros, até mesmo positivos, sobre Maria. Ela foi apresentada como a mulher que lembrou a um milionário o que significa verdadeira coragem. Em casa, a família Whitmore continuou tentando separá-los. Vanessa estava cada vez mais crítica, e alguns membros do conselho ainda tentavam convencer James de que Maria era uma distração. Mas James permaneceu firme. Eu escolho Maria. Não pelo que ela é aos seus olhos, mas pelo que ela é na realidade, honesta, corajosa e confiável. Naquele dia, Maria percebeu que o mundo exterior jamais poderia definir seu valor, e James percebeu que riqueza e poder nunca foram suficientes para fazê-lo feliz. O que importava eram coragem, lealdade e conexões verdadeiras. Pela primeira vez em muito tempo, eles se sentiram invencíveis, capazes de enfrentar todas as críticas e obstáculos. O vínculo entre eles não era mais apenas de gratidão, havia se tornado uma parceria inquebrável, pronta para resistir às tempestades do mundo. Tudo parecia finalmente se estabilizar. A mídia havia diminuído os ataques, e até mesmo a frustrada, porém impotente, família Whitmore começava a aceitar a presença de Maria na vida de James. Mas a calma durou pouco. Certa manhã, James recebeu uma ligação anônima, uma ameaça direta à mansão e à sua família.
Um rival nos negócios, invejoso de seu sucesso e da atenção que ele dava a Maria, pretendia se aproveitar da situação para desestabilizar James. O perigo era real, e desta vez não era preconceito ou boatos, era real. Maria, ao ouvir isso, sentiu o coração disparar, mas não recuou. Senhor, ela disse calmamente, precisamos agir. Quero ajudá-lo. James olhou para ela, impressionado com sua compostura. Maria, você é incrível. Mesmo diante do perigo, você se mantém fiel a si mesma. Eles desenvolveram um plano para proteger a mansão e a família. Maria coordenava discretamente os funcionários, garantindo que todos soubessem de seus deveres e responsabilidades em caso de emergência. A simplicidade e a eficácia do plano surpreenderam até mesmo James. Durante o confronto, o rival tentou entrar na mansão, mas, graças à vigilância de Maria e à coordenação com os guardas, o intruso foi interceptado antes que pudesse causar qualquer dano. James percebeu que a mulher que ele tanto respeitava não era apenas corajosa nas águas geladas de um lago, mas também capaz de lidar com uma crise real com compostura e inteligência. Após o incidente, James abraçou Maria genuinamente emocionado. Não sei o que teria feito sem você. Você não só salvou a minha vida, mas também a nossa segurança. Maria sorri, humilde mas orgulhosa. Senhor, eu só fiz o que tinha que fazer. O Senhor confiou em mim, e foi isso que me permitiu agir. Naquele dia, o vínculo entre eles se fortaleceu ainda mais. O que começara como um simples ato de bravura tornou-se uma aliança sólida, capaz de resistir a julgamentos, preconceitos e perigos externos. James finalmente entendeu que sua vida havia encontrado um novo rumo, não graças à riqueza ou ao poder, mas graças a uma mulher simples, corajosa e incrivelmente leal. Poucas semanas após a ameaça e a crise, a calma voltava lentamente à mansão Whitmore. A mídia começava a reconhecer a coragem e a integridade de Maria, e até mesmo a família, embora ainda um tanto cética, começava a aceitar sua presença. James e Maria passaram a passar muito tempo juntos, não apenas administrando o dia a dia da mansão, mas também compartilhando suas ideias e valores. O relacionamento deles havia evoluído, não se baseava mais apenas na gratidão, mas no respeito, na confiança e na profunda admiração mútua. Certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim iluminado pelas lâmpadas da mansão, James parou e olhou seriamente para Maria. Maria, quero que você saiba, você mudou a minha vida. Não só porque me salvou, mas porque me lembrou do que realmente importa. Maria olhou para baixo, comovida. Senhor, eu estava apenas seguindo meus instintos. Mas eu fico feliz em poder ajudá-lo. James sorriu, pegando gentilmente a mão dela. Você é mais do que um salva-vidas ou um amigo. Você se tornou uma parte essencial da minha vida. E quero que isso dure, não importa o que os outros pensem. Para Maria este momento foi uma confirmação. Sua coragem, simplicidade e lealdade não apenas salvaram uma vida, como transformaram um mundo. Ela compreendeu que nenhuma riqueza ou poder poderia substituir a integridade e a lealdade. E que seu ato de bravura abriu as portas para uma vida cheia de significado e respeito. Naquela noite, no silêncio da mansão, e sob a luz das estrelas, James e Maria perceberam que sua aliança não era mais apenas uma questão de gratidão ou proteção. Ela se tornará indestrutível, capaz de desafiar o julgamento alheio, os perigos externos e os preconceitos. Juntos, eles provaram que a verdadeira coragem não se mede por riqueza ou status, mas pela força de alma e fidelidade às próprias convicções. E assim terminou aquele capítulo de suas vidas, mas a verdadeira jornada, de confiança, respeito e amor, estava apenas começando.